Então, como a gente é uma empresa familiar, então já vem com uma tradição, a gente teve que, ao longo do tempo, aí desses anos, vir modernizando. Né? Então, a gente ainda não perdeu a tradição da marcenaria, daquele serviço mais manual, artesanal. No episódio de hoje do Cabreira Cast, temos a honra de receber a Grace, empresária e CEO da Móveis Minotti, uma marca com mais de 35 anos de tradição em Araraquara, atendendo clientes de todo o Brasil. Sob sua liderança, a empresa se consolidou como referência em qualidade, design, funcionalidade, destacando-se pela fabricação própria como grande diferencial. Vamos conversar sobre sua trajetória, os desafios de gerir uma empresa consolidada e as tendências que estão moldando o mercado. E aí essa questão de fazer tudo certinho, sem erro, porque depois ia impactar no final, teve que existir. Então a preparação da equipe para que tudo isso acontecesse é muito importante. Pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindos a mais um Cabreira Cast. Esse que é um programa super especial, em comemoração aos 5 anos ainda, aqui da Cabreira Agência, agora nesse ano novo, com muitas possibilidades, muitas coisas incríveis acontecendo. E hoje, nesse programa tão especial, eu trouxe uma das minhas clientes queridas aqui, a Grace, da Móveis Minotti. É uma delícia ter você aqui hoje. Muito obrigado pelo carinho, viu, Grace? Imagina, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui. Ah, que isso, que delícia. Ó, e podcast bom é assim, né? A gente chegou, ó, já trocamos presentes. A Grace me trouxe um mimo super especial aqui da Móveis Minotti. Também deixo um mimo fofo aqui pra você, viu, Grace? Ai, obrigada. Ó, e eu amo esse chocolate, é maravilhoso. Que bom. Super presente. Espero que adorei. você goste, Obrigada. querida. Pessoal, então, assim, nesse clima gostoso, né, Grace? A gente já começa a nossa conversa. E hoje vai ser muito interessante esse papo, porque a gente vai falar um pouco sobre esse universo dos móveis, da casa, do sonho da vida das pessoas, né? Eu acho que é muito legal a gente até desenvolver esse trabalho juntos com a Minotti. E eu fico tão feliz em poder desenvolver esse trabalho com vocês, porque eu acho que é muito sobre isso, é sobre a casa do sonho das pessoas, né? E os móveis, ele tem uma parte muito especial e significativa dentro desse processo. E aí, Grace, eu queria, na realidade, pra gente começar o nosso papo, pra gente trazer um pouquinho aí sobre todos esses insights que a gente vai falar com a nossa audiência, que você me contasse um pouquinho, primeira coisa, a história da Móveis Minotti, né? Ah, claro. Como tudo começou, eu sei que é uma história bem interessante, né? Envolvendo aí a tua família, tudo mais. Conta um pouquinho pra gente. Então, Juan, a Móveis Minotti já existe há mais de 35 anos aqui em Araraquara. Hoje a gente possui a fabricação própria aqui na cidade, com loja em Araraquara e em Matão também. Mas o meu pai, ele era funcionário dessa empresa. Olha só. Há muitos anos atrás, ele era funcionário e o patrão dele, na época, quis se aposentar, desistiu e ofereceu para ele o negócio. Aí nós abraçamos junto. É uma empresa familiar e de lá para cá a gente vem tocando a empresa já. E cada dia mais crescendo. E aí, pelo comando aí da tua família, vocês estão há quanto tempo com a Móveis Minotti? Há 17 anos. Olha já. que legal. Isso é muito interessante, né? Porque construir uma empresa com família é complicado, né, Grace? Muito. Eles que não me ouvem. Eu imagino que, assim, devem ter, assim, muitos desafios, diversas coisas que vocês têm que lidar o tempo todo. Mas eu acho que também que, ao mesmo tempo, como tem um lado desafiador, mas tem um lado também que eu acho que é muito gostoso. O lado da confiança, de vocês estarem próximos de pessoas que vocês podem confiar, e de vocês estarem juntos aí levando essa missão da Móveis Minotti pra longe, né? Eu queria que você me contasse um pouquinho, qual que você acha, assim, que são os grandes desafios aí de liderar uma empresa familiar? Não é fácil realmente, né? Hoje, já com o passar dos anos, mudou muito, né? Então, a gente aprendeu a separar a família da empresa. Mas no início, não. A gente acabava discutindo, brigando, colocando a opinião, né, pessoal, familiar no negócio e atrapalhava bastante. E assim, hoje é maravilhoso, a gente está super bem, a gente divide as opiniões, né? Todas as decisões da empresa são tomadas junto. Hoje trabalha eu, meu pai e meus 2 irmãos na empresa, cunhado também. Então toda a família tá nesse negócio, né? E eu acredito que o crescimento dela em pouco tempo, porque são 17 anos, mas perto de onde a gente chegou, do que a gente era, é muita coisa, né? Opa, com certeza. Então eu acho que é graças a isso, a toda a família unida, junto, e te traz hoje uma força maior. Que legal. Né? Pra continuando lutando pela empresa. Isso eu acho que é muito interessante, porque realmente é gostoso quando você tá nesse ambiente. E aí eu queria também saber de você, que a gente conversasse um pouquinho sobre isso também, sobre o seu papel de líder, né?
Conta pra gente um pouquinho, você sempre trabalhou com móveis ou não? Como que foi essa sua história? Apesar que veio já junto com a coisa da família, mas como que você entrou nesse universo dos móveis? Então, eu comecei com móveis com meu pai mesmo. Que legal. Antes eu já trabalhei em crediário de loja, já fui sacoleira, enfim, né? Já fiz outras coisas também. E aí, quando eu tinha 20 anos de idade, já fazia 20 anos, surgiu a oportunidade de meu pai assumir a empresa. Mas desde pequenininho, então, você já estava sempre ali naquele universo por conta do teu pai. Sempre. Meu pai a vida inteira foi marceneiro. Que legal. Então a gente sempre estava ali. Às vezes ele levava algum trabalho para casa, ou fazia alguma coisa, ou dependia da obra, a gente ia junto. Então sempre a gente esteve nesse universo de marcenaria. E aí, quando eu tinha 20 anos, surgiu a oportunidade de assumir o negócio com o meu pai. E no início, era só meu pai, minha mãe, eu e um funcionário. Então a gente fazia todo o processo, né? Então, desde corte com meu pai, o acabamento ali na fábrica, carregar os móveis, ir para obra. E aí foi crescendo, né? E muito chegou legal. onde está hoje. Não, isso é muito interessante, né? Porque eu acho que quando a gente também... Eu acho que eu vejo muito isso no seu pai também. Eu acho que ele gosta muito do que ele faz também. Ele gosta de atenção aos detalhes, ao cuidado ali. Eu acho que isso vem um pouco de uma forma muito forte também. A imagem dele é muito forte, até perante a equipe lá na fábrica, né? Muito. Que a gente foi conhecer tudo. Como que você acha também que é hoje para você, o seu papel, assim como você se sente? Hoje, quantas pessoas você tem na tua equipe, Grace? Quase 30 pessoas. E como que é para gerenciar tudo isso, para cuidar de todas essas pessoas, de todo esse processo? Como que tudo isso acontece? Me conta um pouco. É um desafio diário. Acho que lidar com pessoas é um desafio diário, né? Não só no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, enfim, né? Mas a gente não faz nada sozinho, né? Então, montar uma equipe forte, que tá junto com você, que veste a camisa... Você acha que esse que é o segredo? É o segredo. Né? Então, ser líder não é só ir lá, mandar, se impor, não sei o quê. Você tem que estar junto mesmo, né? Não é todo dia que todo mundo tá bem, né? É lógico que tem que ter um compromisso com a empresa, que a gente precisa, né? Que eles cumprem horário, vêm trabalhar, a gente tem um compromisso com o cliente. E outra que eu acho que, assim, por ser até uma empresa que vocês têm a fabricação, a parte de montagem, toda essa parte de projetos, tudo mais, eu sei que existem muitos detalhezinhos, né? Que precisam, tipo assim, ser seguidos para um móvel planejado chegar lá correto na casa do cliente. Como que é o processo hoje para eu comprar um móvel? Então, vamos supor, eu cheguei lá na loja. Como que funciona até eu receber isso na minha casa? Bom, o primeiro passo, então, a gente tem a loja, onde o primeiro atendimento é feito lá. Né? Então, o cliente entra em contato, se ele tem a planta da casa, um projeto do arquiteto, ele já nos manda, senão a gente vai conferir essas medidas. A partir daí, a gente começa a elaborar o projeto. E é muito importante ele passar o que ele quer. Né? Quem vai morar na casa, do que ele gosta, valor de investimento, porque a gente vai fazer um projeto mais assertivo. Sim. Tá? A partir daí, então, a gente marca uma apresentação na loja, o cliente vai até a loja ver o projeto. Pode ser que a gente acerte de primeira ou tenha várias alterações. Né? Entramos na parte de negociação e fechamento da venda. Depois disso... Isso daí, esse primeiro passo, geralmente demora quanto tempo? Depende do tamanho. Eu já fechei assim, então tem vários tamanhos de projeto, né? Desde uma cozinha como uma casa inteira. Então eu já fechei casas inteiras, pensando em valor, numa única apresentação. Olha que legal. Demoramos 2 dias para fazer o projeto, uma única apresentação fechamos. Como o mesmo valor, já demorei mais de meses. Né? Então isso vai depender muito se o cliente ele já sabe o que ele quer, ele está confiante nisso. Né? Se ele tem isso bem definido. Exatamente. Porque eu acho que assim, quando você está construindo uma casa, você também já tem que ter esse feeling de entender mais ou menos o que você quer, de pesquisar. E eu acho que hoje em dia também, muita gente que está construindo, constrói já com o arquiteto, pensando no projeto. Tem muito isso? Como que é? Eu acho 50%. Né? 50% aí chega o cliente já com o arquiteto, um projeto definido, que facilita muito pra gente também. Porque a pessoa já também entende mais ou menos, ela já pensou, já chega com aquilo ali pensado. Exatamente. E aí depois, Grace, beleza, então fechei meu projeto com você, como que funciona? Aí tem a parte da fabricação. Então a gente tem fabricação própria, que era Araraquara mesmo. Então toda a nossa fábrica já é automatizada, tudo certinho, né? Então tem um conferente que vai na obra para tirar todas as medidas certas. Né? Ver ponto elétrico, hidráulico e assim por diante. Prever os problemas, na verdade. Nossa, que é muito importante. Às vezes você chega lá, tem uma torneira, uma tomada, alguma coisa, o móvel tem que meio que se adaptar ao que existe, né? Exatamente, isso. Sim, entendi. Tem algumas coisas que às vezes mudou durante a obra, que não estava no projeto, que a gente tem que fazer essa adequação, né?
A partir daí a gente faz um projeto mais fino, com todas as medidas certinhas, e aí onde vai para fabricação, o corte, a pré-montagem, até chegar na casa do cliente onde é feita a montagem realmente. Isso é muito legal, né? E eu vejo muito acompanhando o processo de vocês, que eu vejo que um grande diferencial de qualidade da Minotti está realmente na fabricação, né? Sim. A fábrica de vocês é muito especial. O que tem de diferencial na fábrica? O que a fábrica tem para conseguir oferecer tanta qualidade e agilidade? Agilidade, exatamente. Então, como a gente é uma empresa familiar, então já vem com uma tradição, a gente teve que, ao longo do tempo, aí desses anos, vir modernizando. Né? Então, a gente ainda não perdeu a tradição da marcenaria, daquele serviço mais manual, artesanal, que a gente ainda consegue fazer. Que é muito importante Sim, também, né? Mas a gente teve que entrar com automação, comprar máquinas diferentes, né? Que fez o processo ficar mais rápido e com uma maior qualidade. Tá. Então, a gente entrou com a automação, compramos uma router CNC. Inclusive, a gente, há 5 anos atrás, a gente se tornou case de sucesso da Promob. Olha que legal. Que é o software que a gente usa, muito né, interessante, para estar desenhando, porque a gente foi a 5ª empresa no Brasil a utilizar a CNC na fabricação dos móveis. Cara, isso é muito interessante, né? Porque é o que eu falo. É uma empresa de 35 anos que vocês começaram lá como um negócio pequeno, uma marcenariazinha, e aquilo virar... Óbvio que a tua família assumiu isso daí, tudo, mas potencializou, né? Então, tipo assim, elevou o nível da empresa. Então, acho que isso é um case muito legal de gestão. Tipo assim, de vocês terem esse olhar, de fazer a empresa ir bem, o negócio dar certo. Eu acho que isso é muito legal. E eu acho que hoje, em qualquer negócio, né? Então a gente está falando de imóveis planejados, mas a nossa audiência é muito ampla, muitos empresários, pessoas estão assistindo a gente e a gente pensa muito nisso, né? O que a gente pode entregar para as pessoas de diferente hoje em dia? Eu acho que o aspecto tecnológico ele é muito importante. Muito. É você ter equipamento, material, principalmente no caso de vocês, que lidam com coisas ainda que são gigantes, né? Um projeto é super pesado, é um negócio que demanda ali, né, todo um aparato. É só tecnologia ou existe tem que existir um equilíbrio bom entre o profissional que está ali executando aquela tarefa em conjunto com a tecnologia? Como que você vê isso? Essa união? Com certeza é extremamente necessário um bom profissional atrás disso, né? Que a máquina ela não vai funcionar sozinha. Então a gente teve que fazer todo um preparo em qual profissional que ia utilizar a máquina, né? Como que a gente ia fazer isso, porque mudou totalmente, né? Então a gente desenhava num software, a gente começou a desenhar em outro, e aí essa questão de fazer tudo certinho, sem erro, porque depois ia impactar no final, teve que existir. Então, a preparação da equipe para que tudo isso acontecesse é muito importante. Então, eu acho que teve aí 50% da máquina e 50% aí do profissional atrás, né? Nossa, é uma junção de tudo. Isso é muito legal, eu acho, porque é o que eu falo, assim, o que é a empresa do futuro? A gente fala muito sobre isso até, né? O que é a marcenaria do futuro, né? O que são os móveis do futuro? E eu acho que dentro desse universo, assim, quando a gente pensa em qualidade, mas de uma forma objetiva, né, do negócio, eu acho que esses investimentos que fazem com que vocês realmente consigam ter esses diferenciais que vocês têm, né? Hoje em dia, com os equipamentos que vocês têm lá, eu sei que tem muitas coisas diferentes que vocês conseguem produzir na fábrica, né? Como que é um pouco disso? Conta pra gente em relação até aqueles painéis diferentes, como que funciona isso? Antigamente, a gente trabalhava com uma máquina que ela era com serra, ela só fazia corte reto. Hoje, a gente trabalha com uma router CNC, que ela faz qualquer tipo de desenho, por exemplo, né? Então, a gente consegue ter mais liberdade para projetar, né? Porque a máquina, ela faz isso sozinha. Entendi. É lógico, existe todo depois um acabamento manual, uma montagem, né? Tem tudo isso, né, Grace? Exatamente. Então, o processo é igual uma engrenagem, tem que rodar certinho, né? Passa por vários processos para ter um bom resultado no final. Muito legal. Mas em relação à máquina, ela ajudou muito nessa evolução, de fazer projetos diferentes, com bastante assertividade, qualidade também. Isso, no final, quem ganha no final é o cliente, né? Que Exatamente. Fica mais satisfeito, que tem um projeto também que fica pronto mais rápido, né? Isso também é uma coisa que eu queria muito perguntar. Sei lá, um projeto mais ou menos padrão, sei lá, uma casa de, sei lá, 200 metros. Quanto tempo demora para você conseguir montar todos os móveis de uma casa? Demora isso? Olha, não demora. É que assim, quando o cliente chega na loja, a gente dá um prazo, né? Lógico, a gente tem outros clientes, tem todo um processo. Tem todo um processo. Mas assim, vamos pegar, a gente não tem nada para fazer, nós vamos fazer esse cliente que ele tem que mudar alguma coisa.
Então, assim, a nossa máquina hoje, uma casa aí de 200 metros quadrados, a gente consegue fabricar em 2 dias, aí tem uma pré-montagem que a gente já leva pré-montado. Vamos falar, em uma semana o cliente tem a casa pronta. Doido isso, né? Até chegar a hora de fazer os móveis dele e ficar tudo pronto, é isso que era isso que eu quis dizer. Não, mas é muito interessante, porque realmente é muito rápido, a gente não imagina, né? E isso tudo é o que eu falo, assim, é um trabalho de base. E aí, Juan, só te cortando, é rápido, mas também não, né? Às vezes o cliente se ilude, mas eu não vou fechar agora, que o prazo é muito longo, não sei o quê. Mas também depende do andamento da obra dele. Como que é isso, Grace? Porque às vezes tem alguns fatores da obra que a gente precisa para ter acerto nas medidas e assim por diante. Então as pedras têm que estar instaladas, as pias, as bancadas, né? O forro de gesso também tem que estar pronto. Então o cliente falou assim, não, minha obra vai terminar semana que vem, não sei o quê. E às vezes não é assim. Nossa, acredito que esse deve ser o maior desafio, né? Um dos maiores. Nossa, porque às vezes você chega lá, tá tudo pronto, mas... não tá, a casa não tá. Verdade. Como que eu instalo, né? Então, Exatamente. Realmente, acho que isso deve ser um grande ponto. É uma logística como um todo que vocês têm que pensar dentro da obra da pessoa, né? Sim. Seja ela uma reforma, seja a construção em si. Ô Grace, e dentro hoje do mercado, a gente vê assim que... muita coisa vem mudando, existem muitas tendências, muita coisa nova chegando no universo de móveis e tudo mais. Todo dia, às vezes, eu vejo um vídeo no TikTok, alguma coisa, o negócio parece um Transformer, né? Quais são essas tendências para a marcenaria no futuro? O que hoje em dia é interessante e é relevante para uma casa ser diferente, para uma marcenaria ser diferente? Existe muita coisa realmente no mercado, né? Desde design diferente até uma ferragem diferente, né? Que essas coisas aí, o Transformer, não sei o que lá, né? Então, existem várias coisas. Mas tem que ver até que ponto é viável para a pessoa que vai morar, né? Para o morador, né? Que às vezes existe muitas tecnologias, tudo, mas a pessoa não sabe lidar, não sabe manusear aquilo direito, então não vai funcionar, né? Então, a gente tem que ter muita cautela com isso. Sim. Quando a pessoa chega todo... eu vi isso no TikTok, eu vi isso não sei aonde, não sei o quê. Vamos trazer para sua realidade? Isso é muito legal, Exatamente. Né? E essa é uma consultoria que vocês sempre fazem, né, com o cliente de vocês. Eu acho que isso é legal, porque realmente mostrar o que é possível e o que não é possível para dentro da realidade da pessoa, no dia a dia. Eu acho que isso é muito legal. E isso é o grande lance da personalização, né? Dos projetos de vocês serem exclusivos, né, para cada casa, para cada projeto. Como que funciona isso também, essa questão de personalização dentro dos móveis, Grace? O que dá para ser personalizado? Como que é? Bom, o nome já diz planejado, então dá para planejar tudo, né? 100%. 100%. Aí, isso depende muito também dessa conversa, né? Vendedor, projetista, arquiteto e cliente, né? Então, o que ele trouxer pra gente, né, de informação, como é o dia a dia dele, o que é importante para ele vai ter um projeto mais personalizado, né? Então, assim, é possível fazer muita coisa, sim, né? sim. Desde que a gente consiga falar a mesma língua para a gente entregar um bom resultado. Mas aí dentro até dessa parte, então, por exemplo, em relação a tipo de cor, tipo de material, eu vejo que isso existe, assim, uma infinidade de coisa, né? Dá para... Então, vamos supor, tudo ser personalizado? Que tipo de acabamento que pode existir no móvel, assim? Dá para personalizar tudo. É por isso realmente que a gente faz uma reunião na loja e a gente apresenta isso pro cliente em 3D, mostra todas as cores. Eu acho legal até quando vou lá de ver aquelas plaquinhas coloridas, as amostras. Eu acho isso uma coisa super legal, porque a gente realmente consegue demonstrar aí o que tem de diferente, os tipos de puxadores, né, tudo mais. Eu acho muito legal isso. Hoje em dia, Grace, o que as pessoas têm buscado mais, assim, em relação a cores de móveis, a como que... até estilo, né, essa é uma coisa mais contemporânea. Pessoal, eu vejo muito que agora tem aquelas frentes usinadas, né, aqueles negócios... Que é o provençal. Aquele provençal, aquele negócio diferente. O que o pessoal tem buscado mais hoje? Os últimos projetos assim que você tem feito? Eu acho que de uns anos pra cá, uns 2, 3 anos pra cá, esse vintage, né, contemporâneo voltou muito em alta. Então hoje se usa muito o provençal, cores mais claras, puxadores de ponto, de concha, que realmente traz isso. Ou a parte mais industrial, que a gente trabalha com metalon, né? Isso é legal, né, Grace? Eu até, assim, falo até porque na minha casa tem móveis Minotti. Isso aí. Não, eu acho muito legal, porque realmente a gente vê a qualidade, vê o diferencial, vários, como que eu posso dizer, vários acabamentos. E isso é uma coisa também interessante, né? Vamos lá, até a gente falou disso, né? Então, combinação de coisas, detalhes, então metal com a madeira e tal.
Como vocês fazem tudo isso dar certo? Como que é o processo assim não de montagem, mas beleza, eu montei o projeto. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo lá do meu apartamento, que tem aquele negócio em cima, perto da coifa. Como que você faz aquilo ali dar certo, assim, em relação a projeto, a montagem? Aquilo ali tudo tem que ser feito uma medida também? Como que funciona? Tudo antes existe um estudo, né? Desde o projeto inicial até como que vai ser a instalação em si, né? Então, quando o projeto chega pra gente, uma planta, e a gente tem esse briefing do cliente, o que ele gosta, o que necessita, o que está usando, enfim. Então, a gente faz um projeto, né, e apresenta para ele. A partir daí, a gente vai alterando algumas coisas. Aqui eu coloquei um metalon na coifa. O que você acha? Acho legal. Mas por que tem isso? Olha, vai dar um acabamento na coifa e vai servir de apoio para uma decoração, alguma coisa. Aí vai do cliente aceitar ou não. Né? Então, tudo é bem conversado. Não, muito legal. E a partir daí, a gente vai fazer um estudo de como instalar aquilo. Né? Por exemplo, às vezes a gente trabalha em vários profissionais junto. Se eu tenho uma coisa fixada no teto, eu dependo do gesso, então a gente vai conversar com o gesseiro, né? Então é muito bom essa parceria também. Tudo Exatamente. Mais. Nossa, isso é muito legal, né? E hoje em dia, Grace, quais são os parceiros assim que a Móveis Minotti tem para fazer esse tipo de coisa? Eu sei que vocês fazem coisas desde, tipo assim, até essa parte da montagem, da ferragem, dos metais, mas eu já vi também vocês fazendo conteúdo, por exemplo, com essa parte de organização, como que a gente faz para o móvel ser funcional. Existe isso, esse processo assim de colaboração com outros profissionais para você conseguir oferecer um trabalho diferente hoje? Existe. Desde o arquiteto, né? Sim, existe sim. Então, às vezes depende do projeto, se é um projeto muito específico, né? Às vezes, assim, o básico, às vezes, funciona para todo mundo. Né? Então, vamos pensar num closet, num guarda-roupa. Então, é a gaveta, sapateira, não sei o quê. Então, normalmente, o básico funciona. E existem até as medidas padrão para tudo isso, né, Grace? Sim, então, isso a gente já tem, já de cor salteado, medidas padrões, com o tamanho da gaveta, do cabideiro, para não pegar. Exatamente. Ô, Grace, deixa eu te perguntar. E a gente vê muito também essa questão de ter notícias, da gente falar muito sobre, o mercado tá complicado, não sei o que lá. E eu vejo que dentro do ramo de construção como um todo, a gente vê, assim, a nossa região, até tudo mais, as coisas funcionando muito bem. A gente vê todo mundo fazendo obra, construindo, prédio novo saindo. Como que você está vendo o mercado nesse último ano? Assim? Como foi em relação ao que as pessoas estão buscando? Se as pessoas estão construindo mais ou reformando? Como que está sendo isso? Olha, eu acho que as pessoas estão construindo mais do que reformando. Então, o que chega pra gente é muito mais construção nova. A pessoa vendeu a casa, está construindo ou investindo. Né? Existe muito investidor que compra a casa, imobilia para vender, porque valoriza a casa. Olha né? só. E hoje as pessoas também não querem ter dor de cabeça, né? Dela comprar uma casa que não tem imóvel, que ela tem que se preocupar, e já pegar uma casa toda mobiliada, ela vai preferir muito mais. Né? Então, para investidor, isso conta muito também. E o que muda, assim, você sente em relação até esse cliente que chega até lá vocês, né? O que muda em relação ao você me falou isso uma vez, eu acho muito interessante a gente contar aqui também, que é esse papel que mudou do investidor, né? Que antigamente o investidor, ele falava, vou colocar o móvel mais simples possível. E hoje a gente vê o investidor buscando grandes diferenciais para ter aquele imóvel mais valorizado, né? Exatamente. Como que é isso hoje, esse papel assim? Eu acho assim, os padrões das casas, hoje para venda, elas mudaram muito também. Que é esse médio alto padrão. Exatamente. Então ele tem que colocar um móvel que vai condizer com isso, né? Então ele lá, às vezes, investir muito em revestimento, uma esquadria, né? Um projeto diferenciado e colocar, às vezes, um armarinho branco. Não que não seja feio, né? Sim. Mas não condiz com a casa. Né? Hoje em dia a gente vê muito essa coisa do design forte, né? Eu acho que a marcenaria tem um papel total aí dentro disso para fazer a casa cereja crescer, do bolo, né? Então tem todo um bolo, a gente chega para colocar a cereja, essa finalização mesmo, né? Então eu acho que hoje o investidor ele procura um móvel de mais alto padrão, né? Porque as casas estão pedindo isso. Isso é verdade, eu percebo muito, Grace. Até aqui na agência, né? A gente atende imobiliário, a gente atende diversos ramos, né? Arquitetura, tudo mais. E a gente vê que realmente o móvel ele é um grande diferencial na vida da pessoa, né? Na hora de você comprar aquela casa, você vê aquilo enche os olhos, né? É que nem a roupa, né, da casa.
Então, eu acho que é muito interessante isso, assim, a gente ver até isso que você está passando para a gente, né, de ter essa diferença, essa mudança no perfil do investidor, eu acho que isso é muito legal, porque faz com que a gente tenha produtos melhores, né, acontecendo, casas mais bonitas, e isso cada vez mais ajuda a fazer com que o nosso mercado também evolua, né, como um todo, né, nessa parte dos planejados. Ô Grace, em relação a esse ano agora de 2025, tudo mais, a gente falou um pouquinho sobre essa questão das tecnologias, né? O que você identifica que são tendências que os seus clientes estão buscando hoje dentro dos móveis, né? Então, tipo assim, sei lá, na cozinha, no quarto, no closet, o que a Móveis Minotti oferece hoje de novidade em relação a essas tendências aí da marcenaria? Bom, então assim, o que eu acho que o pessoal está buscando muito agora em 2025 e que já vem de 2024, ainda a gente não sentiu essa mudança, nem de design, nem nada ainda, né? Então a gente continua ainda com o Provençal. Aí a gente tem um diferencial, né? Por ser fabricação aqui na cidade. Então tem algumas empresas que às vezes traz de outro lugar, né? E aí não consegue também. Por a gente ser uma marcenaria automatizada e ter essa mão de obra também mais manual, a gente consegue fazer vários tipos de projetos. Putz, isso é muito legal. Então a gente consegue atender o cliente mais fácil, né? Então o nosso diferencial também é esse. E aí continuamos então com o Provençal, estilo mais clássico. Traremos algumas novidades também a Móveis Minotti esse ano. Já estamos aí também no gatilho. Já tô ansioso. Já, é segredo ainda. Móveis Minotti não para, né, Grace? Eu falo que eu vivo no caos, eu gosto do caos. Se tá muito tranquilo assim, não tem nenhum problema, nem nada, não, tem coisa errada. Vamos comprar uma máquina, abrir uma loja, comprar alguma coisa. E é isso. Acho que a gente tem que arriscar. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente tem que estar sempre em movimento, fazer as coisas acontecerem, né? Senão a gente fica pra trás. Isso aí. Ô Grace, deixa eu te perguntar, como que é... Então, hoje eu sei que vocês também estão em várias localidades, né? Então, tem a loja aqui de Araraquara. Onde que fica a loja de Araraquara? Fica na Major Carvalho Filho, que é na Rua Zero, um pouquinho pra cima do Hospital São Paulo. É a loja principal de vocês? A loja principal, isso. Legal. E lá a gente consegue encontrar o quê, Grace? A gente tem um showroom, então a gente tem uma cozinha montada, uma sala, a gente tem uma equipe de arquitetos esperando o cliente. Quando o cliente chega lá, a gente recebe ele, faz esse primeiro atendimento, né? Lá a gente também consegue apresentar o projeto. Então, toda essa primeira parte a gente consegue fazer lá. Aí é um showroom maravilhoso. E Matão, conta pra gente um pouquinho mais. Então, Matão, eu já tinha planos de Matão. Tinha uma cidade aqui na região que eu namorava, era Matão. Já fazia uns 2 anos já. E também por causa da demanda que a gente tinha. Sim. Vocês têm muitos clientes de lá, Tem bastante cliente. Então, às vezes, eu ia 3, 4 vezes por semana lá para atender cliente. Não faz sentido. Então, vocês montaram lá a loja também com uma equipe, os espaços e tudo mais. A mesma estrutura que a gente tem aqui como loja, a gente também tem lá. Muito legal. E o pessoal vai bastante na loja, Grace? Como que é isso para vocês? Como que é o atendimento de vocês? Vai. Porque precisa também, né? Precisa. Inicialmente, se ele tiver a planta e conseguir transmitir essas referências pra gente pelo WhatsApp, ok. Mas para fazer esse atendimento, de mostrar projeto, tem que ser na loja. É necessário, né? Necessário. Porque eu acho que também é interessante, até para vocês conseguirem sentir, é uma coisa especial e é um projeto também que é muito significativo, não né? É um sonho, muitas vezes é sonho das pessoas, né? Uma casa, os móveis, né? Então a gente tem que tratar isso com muito carinho. É importante. Essa questão dos detalhes também eu acho que é muito legal, né? Realmente, assim, E é uma delícia na Minotti, né? Um chocolatinho, uma coquinha. Realmente a gente é recebido muito bem sempre. Então, eu acho que é uma experiência muito legal mesmo de você ir no showroom, ver o móvel, né? E sentir mesmo como que a sua casa pode ser, né? Eu acho que isso é muito legal. Ô Grace, um outro ponto importante também que a gente é um pouco do nosso trabalho aqui na agência também, mas eu queria entender também qual que é a tua visão sobre a importância da comunicação dentro do teu negócio, né? Muito tipo assim, em relação ao como que o cliente observa vocês, tudo mais, qual que é a tua opinião sobre a importância da comunicação dentro do negócio? 100%. Hoje em dia, principalmente, né? E eu acho que daqui pra frente ainda mais, né? Existe, eu falo até pra Vitória, que é minha parceira lá na loja, que existe a Minotti antes do Juan Cabreira. E a Minotti depois, né? Obrigado, que bom, fico muito feliz. É verdade, e faz toda a diferença pra gente. Que legal, né? Que Porque, legal. a gente postar um history, uma foto, não sei o quê, ficava dias sem postar, e não tinha a qualidade que a gente tem hoje
com a sua agência. Então, obrigado, é verdade, faz muita diferença. A gente tem toda uma assessoria. O que é legal postar, o que não é, né? O que o pessoal gosta de ver. E isso até que é uma coisa que eu acho importante da gente entender também. Você sente uma diferença até em relação ao seu cliente, a como ele percebe a empresa? Nossa, muito. Sério, que legal. Chega lá com outra visão já, né? É doido. Por isso que eu falo, né? assim, antes e depois. De a gente verdade. no dia a dia, a gente não. Não percebe. Eu não percebo muito isso. Tudo que a gente faz, né? A gente vive tanto no automático, né? É que nem os móveis, né? Pra pensar. Vocês fazem isso todo dia. Monta isso aqui um armário. E às vezes a pessoa chega lá, ela se emociona, tudo mais. Eu acho que é muito gostoso isso, né? Mas que legal. Eu fico feliz também que isso está sendo bom para vocês. Muito. Que vocês gostam, que funciona. Eu acho que cada vez mais a gente tem um papel em qualquer empresa, em qualquer negócio, de ser um ponto de referência para o nosso cliente, né? A gente realmente mostrar para as pessoas o que a gente pode fazer para tornar única essa conexão entre empresa e casa da pessoa, sobre a nossa entrega de valor, né? Que é diferente de falar valor e preço, né? Sim. Então, eu acho que a Minotti é uma empresa cheia de valores. E a gente vê isso em todos os processos, em todo o carinho que vocês têm, com tudo que vocês fazem. Eu acho isso muito, muito legal. E a gente consegue transmitir também uma coisa que a gente sente quando o cliente chega, né? Que vê a gente na rede social, tudo. É uma confiança maior também. Né? Porque, assim, é um investimento alto, caro, né? A pessoa, às vezes, se dedicou, guardou muito dinheiro para aquilo, né? Então, ela passa uma confiança maior. Ela está acompanhando o nosso trabalho, o nosso dia a dia, como que a gente está entregando, a nossa qualidade. Isso é legal. Então, o cliente chega lá, que já viu a gente no Instagram, na rede social, faz toda a diferença por causa disso também. Eu acho que é sempre aquela coisa, assim, aquela sensação de estar com a porta aberta, né? Então, a gente mostra para as pessoas, elas sentem, às vezes, até mais confortáveis. Já chega, já conhece, já vi. Então, já tem aquela sensação de proximidade. Eu acho que a rede social teve esse papel muito forte nesses últimos anos. E eu acho que a tendência agora é a gente evoluindo isso cada vez mais, né? Cada vez mais a gente está próximo de uma forma diferente das pessoas, né? Sim. Então, acho que esse que é um ponto muito, muito interessante. Ô, Grace, de forma geral, assim, eu acho que a Móveis Minotti eu vejo, eu conheço, até ultimamente agora no finalzinho de 2024, a gente fez a produção do nosso vídeo institucional que ficou super interessante. Muito bacana. E foi interessante porque foi um processo que eu acompanhei e eu consegui também ver muitas coisas que eu nem imaginava, né? Então, tipo, como monta o móvel, né? Eu não sabia que existia pré-montagem, eu achei que era tudo que você chegava na hora e montava, sabia? Eu não imaginava! Tudo, então, assim, é um nível de qualidade que realmente a gente não imagina que a gente vê aqui em Araraquara, que a gente vê na nossa região. Então, assim, é o que eu falo, você está muito de parabéns pelo seu esforço, pelo seu empenho. A gente vê quanto você ama essa empresa, todas as pessoas que estão ali, o quanto você cuida de todo mundo. Acho que isso é maravilhoso. Então, parabéns mesmo. Obrigada, agradeço muito, Juan. E é verdade mesmo, eu amo a empresa, eu amo o que eu faço. Né, as pessoas que estão junto com a gente se tornam uma família, né? A gente convive ali mais tempo do que a gente convive na nossa casa, né? Então tá todo mundo junto, a empresa crescendo. Eu amo realmente, tá sendo um sucesso pra gente. Ai, que legal. Graças a Deus. Ô, Grace, e deixa eu te perguntar, ainda já pro final da nossa entrevista, se você pudesse hoje, como que você resumiria a Móveis Minotti em uma palavra, em uma expressão? O que a Móveis Minotti é pra você? Olha, difícil essa. Não tava esperando. Mas a Móveis Minotti, eu acho que é a virada de chave, né? Não só na minha vida, como da minha família. Que legal. A importância dela, né? Foi a virada de chave. Por ser uma empresa familiar, nossa vida mudou muito. Né? Mudou como a vida familiar, mudou financeiramente. Né? Então, ela tem um peso muito grande na minha vida e na minha família também. Porque não é uma coisa só mudou a minha vida, a minha casa, mudou a minha família. Né? Hoje, a empresa pode proporcionar uma vida melhor para o meu pai, né? E para todos que trabalham ali, da família. Então, assim, é muito especial essa empresa da nossa vida. É verdade. Muito legal. Acho que é isso aí. É dedicação, é carinho, é amor, é maravilhoso. Isso, bom. Parabéns pelo projeto, pelo empreendimento, por tudo que você faz, porque não é fácil. Não, eu falo, né? A gente acorda todo dia para resolver problemas. Empreender não é fácil. Mas quando a gente ama, a gente, né? Ou a gente desiste, ou a gente morre tentando, né? E é nosso sonho. Então,
a gente são 5 tampinhas, eu falo das 5 garrafas para 3 tampinhas todos os dias. E aí, qual que eu vou tampar? Qual que eu vou deixar a água vazar um pouquinho? E é isso. E aí a gente vai tocando e vai seguindo. Olha, Grace, que papo gostoso, que delícia conversar com você. Eu que agradeço. É sempre muito bom, Obrigada. obrigado. Gente, então é isso, olha, que história inspiradora. Muito obrigado, Grace. Olha, tô até sem palavras. Pessoal, então, para você que acompanhou o nosso conteúdo até agora, muito obrigado. Vão lá seguir as redes sociais da Móveis Minotti, que a gente tem conteúdos incríveis, a gente mostra móveis maravilhosos. Se você está fazendo aí um projeto, tem aí uma indicação. Boa, manda lá um WhatsApp, liga. Vamos que vamos. Então é isso, Grace. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora. E até o próximo programa, na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até mais. Obrigado.